que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo do grego já traz o sentido de enviado pelo Senhor, as testemunhas oculares do ministério de Jesus. Também, hoje nessa lição, nós vamos compreender sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos que está na pessoa de Cristo, fundamentado em seu amor. E é claro que eu espero muito que o Senhor Jesus ministre ao teu coração a partir da lição de hoje, lição de número 9, aqui da classe dos jovens, onde nós vamos estudar sobre a doutrina dos apóstolos, um texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui pela primeira vez no YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal. Você também pode me acompanhar pelo Spotify. Que Deus abençoe a sua vida e seu ministério. E é claro, se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço das nossas ministrações, você vai encontrar também os slides, onde você pode utilizar todo esse material para dinamizar as suas aulas na escola bíblica dominical da sua igreja. A nossa proposta é uma assinatura trimestral, está na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer o nosso trabalho. Agora eu quero te convidar de forma especial para o nosso momento de leitura bíblica, para mergulhar na lição 9, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens. Estamos estudando um texto escrito pelo pastor Elias Torralbo, onde nós estamos abordando sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Lição 9, nós vamos trabalhar sobre a doutrina dos apóstolos. Para você começar bem a tua aula, você precisa iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição já oferece para você como dica de leitura. Você pode estar lendo o texto principal, que se localiza hoje em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Você pode ler também o resumo da lição junto com os teus alunos. Leia também a nossa leitura bíblica em classe, que vai se localizar em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Vale muito a pena você realizar a leitura compassada desses versículos. E não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível aqui para você. E toda terça-feira eu estou postando as aulas da classe dos jovens, sempre às 18 horas aqui no YouTube. Terça-feira também nós temos o especial na Rádio Brasil FM, onde nós postamos essas ministrações para sua edificação no programa Voz da Assembleia de Deus a partir das 17 horas para a glória de Jesus. A lição de número 9, comentada e escrita pelo pastor Elias Torralbo, o autor dessa lição, trabalha então sobre a doutrina dos apóstolos. É claro que hoje, em sala de aula, nós vamos definir com você a diferença do dom apostólico, ou seja, do dom de apóstolo, entendendo então a terminologia da palavra, e vamos entender também essa questão da autoridade apostólica. A autoridade apostólica ela é dada especialmente para aqueles que foram discípulos diretos de Jesus da primeira geração. Quando nós compreendemos sobre o dom de apóstolos, nós vamos então trabalhar especialmente o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11. Sabe quem fundamenta isso? É o próprio pastor que trabalha essa questão de forma muito especial, o pastor Elinaldo Renovato, com a visão da nossa própria CPAD. Outro detalhe que você também vai perceber, a diferença do ministério apostólico. Para nós pentecostais, nós acreditamos que o ministério apostólico, ou seja, os apóstolos, só foram aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, que participaram diretamente do ministério de Jesus e que tiveram autoridade de interpretar o Antigo Testamento por intermédio da revelação do Espírito para poder apresentar a pessoa de Cristo, que é o texto sagrado que agora nós temos em mãos, que chamamos então de Bíblia. Na Igreja Católica, você vai perceber também outro entendimento teológico sobre essa questão do apostolado. Na Igreja Católica, a doutrina de fé católica entende então essa ideia do ensinamento apostólico passada para os papas então.
Os papas são vistos como aqueles descendentes diretos do apóstolo Pedro, tá? Em uma descendência de sucessão apostólica na compreensão católica, porque acredita-se na teologia católica que Pedro foi o primeiro papa. Só que nós não temos evidências bíblicas que vão comprovar essa afirmação. Outro detalhe que nós vamos observar também, além dessa questão apostólica, que os apóstolos são aqueles que foram levantados por Jesus e também foram reconhecidos com autoridade dentro da igreja. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, que é levantado com autoridade dentro da igreja, o próprio Tiago, irmão de Jesus, que não foi levantado entre os 12, mas tem autoridade apostólica dentro da igreja, inclusive escreveu uma carta que está no Novo Testamento, e nós vamos ter então outras pessoas que são citadas, a exemplos. O próprio Barnabé também é visto com essa autoridade apostólica, mas o Barnabé ele não registra um texto sagrado. Hoje existe um livro apócrifo com o nome Barnabé, mas não é o Barnabé o autor sagrado, o autor que tem autoridade apostólica. Esse texto é visto como um livro apócrifo também. Quando nós paramos para entender sobre a doutrina dos apóstolos, nós vamos entender a partir da leitura bíblica que apóstolo é aquele que foi enviado por Jesus. O termo, a terminologia que eu já vou explicar para você, traz essa ideia de enviado, de um missionário. E entendemos também que eles possuem a autoridade, no sentido de serem testemunhas oculares, de registrar o texto sagrado, a Bíblia Sagrada como nós possuímos. Quando você lê o texto, então, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, o apóstolo é aquele que é servo de Cristo. Então, o apóstolo se coloca num papel de servo direto de Jesus. Os apóstolos, para a gente, que nós que somos pentecostais, na nossa hermenêutica pentecostal, são aqueles que participaram do colégio apostólico, são testemunhas oculares, que participam com a autoridade apostólica. Diferente do dom de apóstolo, por exemplo, o dom de apóstolo que nós vamos entender com você a partir da visão de Elinaldo Renovato, nós vamos compreender que o dom do apóstolo, o pastor Elinaldo destaca isso, é o dom que é estabelecido para alguém que está em missão de proclamar as boas novas, tá? Não é um cargo da igreja, mas é alguém que tem essa autoridade missionária de proclamar as boas novas e ao mesmo tempo de governar a igreja, de orientar a igreja, de liderar a igreja. É essa visão do dom de apóstolo a partir da nossa compreensão sobre os dons espirituais. Um texto publicado também pela própria editora CPAD. Esse texto foi publicado em 2014 sobre os dons espirituais e ministeriais. Vale a pena você observar essa compreensão que vamos trabalhar com você. Hoje nós vamos afunilar sobre a doutrina dos apóstolos. E é claro, você que está chegando por aqui, se eu estou ajudando você, e se você pode, por gentileza, gente boa, se inscreve no canal e coloca aí de onde você está me assistindo, qual o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, e onde esse vídeo está alcançando você, aqui no Brasil ou fora do Brasil. Muito obrigado, estou vendo irmãos aqui de diversas partes do país participando conosco. Gente, muito obrigado pelo seu carinho. Eu vejo aqui irmãos do Pará, vejo os irmãos do nosso Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, vejo irmãos também de outros países, até da Inglaterra, de Portugal. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, que Deus em Cristo possa abençoá-los em nome de Jesus. Então coloca aí de onde você está assistindo. O primeiro ponto da aula de hoje trabalha então sobre o ensino dos apóstolos, que era um ensino prático. Vamos entender isso a partir da nossa visão bíblica e a compreensão sobre essa aula em nome de Jesus. Como primeiro ponto da lição, nós vamos observar então o ensino prático compartilhado pelos apóstolos. Nós vamos definir com você a palavra apóstolo, vamos definir esse sentido, como já estou explicando para você, da autoridade apostólica, diferente do dom ministerial de apóstolo, tá? E a gente vai tentar trabalhar isso com você da maneira mais prática possível. Uma passagem bíblica que eu quero destacar compartilhando com você está em Levítico, capítulo 22, versículos 31 e 32, que nos ensina a guardar e praticar os mandamentos. Esse é o papel daquele que é ensinador, daquele que é apóstolo. Você tem uma passagem bíblica também, e nessa passagem você pode abordar isso com os teus alunos. E o primeiro subtópico vai tratar sobre esse termo, os apóstolos.
Vamos definir isso com você, trabalhando em sala de aula para a glória do Senhor. De acordo com o pastor Elias Torralba, ele trabalha o termo apóstolo a partir do latim, mas você encontra a mesma palavra também no grego, que traz a ideia de enviado. Então, o apóstolo é aquele que é enviado, no sentido também de ser um mensageiro. Um mensageiro que tem uma mensagem de alguém para entregar. Esse é o sentido, então, do apóstolo, que é enviado diretamente por Jesus. Apóstolo, então, é aquele que está em uma missão. Está em uma missão. Nós não podemos confundir o apostolado moderno que existe hoje, que surgiu a partir de 1990, da década de 90 para cá. Esse é o apostolado moderno que algumas denominações utilizam. Nós, da Assembleia de Deus, não trabalhamos essa designação para cargos da igreja, tá? É claro que respeitamos, mas não trabalhamos essas designações nos cargos ministeriais da igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que apóstolo é aquele que caminhou com Jesus, ou seja, foi chamado diretamente por Jesus, foi uma testemunha ocular e possui então autoridade apostólica para escrever o Novo Testamento. Então, você tem o colégio apostólico, que é o chamado dos 12, entra Matias no lugar do próprio Judas, tá? Mas depois nós vamos ter outros apóstolos que são citados com autoridade apostólica para escrever o texto. Citei dois. Vamos ter o exemplo de Paulo, que traz uma contribuição muito grande no Novo Testamento. Nós vamos ter um exemplo também do próprio Tiago, irmão do Senhor, que também traz essa contribuição. Vamos para a Bíblia? Na palavra você vai ter especialmente essa compreensão sobre a autoridade apostólica. Observe o texto de Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22, que diz que o apóstolo é aquele que é testemunha ocular de Jesus, ou seja, aqueles que fazem parte da compreensão da visão do ministério de Jesus. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 ao 24, você percebe que apóstolo é aquele que foi chamado diretamente por Jesus. O texto vai confirmar isso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, também você vai aprender que o apóstolo é aquele que recebeu a autoridade direta do próprio Jesus para realizar milagres, tá? Isso é uma autoridade que Jesus deu para os seus apóstolos. Você também vai ter Atos, capítulo 2, versículo 42, que é a fundamentação da aula de hoje, que trata sobre a doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos fazem? Eles estudam o Antigo Testamento, explicam esse Antigo Testamento no Novo, e no Novo Testamento eles apontam para a pessoa de Jesus. O colégio apostólico ele é formado, então, pela aquelas pessoas que foram chamadas diretamente por Jesus. Temos aqui a saída do próprio Judas, e na entrada entra-se então Matias, que é escolhido pelos próprios apóstolos para substituir. Matias também tem uma autoridade, tá, gente? A gente não pode excluir o ministério de Matias, como está escrito em Atos capítulo 1. Atos 1 vai dizer que ele foi testemunho ocular, acompanhou o ministério de Jesus desde o início e ele tinha crédito e testemunho pelo ministério do próprio Cristo. Então tem muita gente que diz: quem substituiu foi Paulo. Olha, se você olhar para a Bíblia, quem substituiu mesmo foi o Matias. É claro que Paulo aparece como um apóstolo diferenciado, que tem um destaque muito maior do que os demais, mas a gente não pode excluir o ministério de Matias. Quando nós lemos também Atos capítulo 11, versículos 21 e 26, você vai perceber que os apóstolos eram homens de oração. Então, essa característica que é fundamental nesse ministério deles. São testemunhas oculares que participaram desse ministério. E quando você pega o dicionário bíblico de Wycliffe, você vai perceber que a palavra grega que traz esse termo do verbo apóstolen já traz o sentido de enviar, de reter, de passar a palavra de Deus adiante, os ensinamentos de Jesus adiante. Então, quando nós estudamos a doutrina dos apóstolos, estamos estudando então os ensinamentos diretos de Jesus passados pelo colégio apostólico. Pega isso e deixa Deus te usar para a glória do Senhor Jesus nessa ministração. Avançando, segundo subtópico deste primeiro ponto, trata diretamente agora sobre a doutrina dos apóstolos, que é o tema da lição.
O pastor Elias Torralbo, o autor da lição, também aborda que a igreja agora está fundamentada na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, na hermenêutica dos apóstolos. Uma fundamentação bíblica está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Quando nós olhamos para esse termo apóstolo, nós entendemos então que foram aqueles que foram chamados para uma missão. A missão de compartilhar o evangelho, as boas novas do reino de Deus, a partir dos ensinamentos de Jesus. Quando você lê literalmente Efésios capítulo 2, versículo 20, você vai perceber que apóstolos são aqueles que fazem parte do colégio e aqueles que foram chamados com a chamada especial. Tiago e o próprio Paulo vai entrar nessa questão aqui também, que possuem autoridade apostólica para escrever o texto sagrado. Então, quando nós nos referimos à doutrina dos apóstolos, eu estou falando de alguém que tem autoridade para escrever o texto. Hoje, os apóstolos modernos não têm essa autoridade. A designação para apóstolo moderno, que vem da década de 90 para cá, a partir de um movimento de visão de igrejas, é uma visão, então, para estabelecer cargos em igrejas locais. A Assembleia de Deus Missão no Brasil, ou a Assembleia de Deus do Belém do Brasil, não trabalha essa visão de apóstolo ligados à CGADB, tá? No sentido bíblico, nós vamos entender também, a partir da leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, que há essa visão de compreensão de ministério apostólico, não há, então, sucessão. Na Igreja Católica, como iniciei falando para você na introdução, como abertura, descrevi para você que a Igreja Católica entende a sucessão apostólica, mas nós temos um fundamento bíblico em 1 Coríntios 15, 8, que não há sucessão apostólica. Os apóstolos são chamados diretamente pela pessoa de Jesus. Quando nós lemos João capítulo 20, versículo 21, o pastor Elinaldo Renovato diz que Jesus foi o primeiro apóstolo. Jesus foi o primeiro enviado de Deus para anunciar as boas novas da salvação. Jesus, sendo enviado de Deus como o primeiro apóstolo, ele então está em uma missão. E depois ele escolhe 12 pessoas da Galileia para poder estar estabelecendo um ministério extraordinário a partir da glória de Cristo. Então, o apóstolo é aquele que é chamado por Jesus, são os seus discípulos diretos, e aí você vai perceber também dentro do texto sagrado, dentro da palavra de Deus, que os apóstolos são aqueles que aprenderam diretamente com Jesus, e a sua doutrina vem diretamente da pessoa de Jesus. A revelação vem por intermédio do Espírito Santo, que traz uma contribuição para a compreensão do Antigo Testamento, e esse Antigo Testamento agora é traduzido na pessoa de Jesus. Exemplo, você pega o Evangelho de Mateus, você vai perceber que o Evangelho de Mateus faz questão de falar das profecias do Antigo Testamento que se cumprem na pessoa de Jesus. Você vai ver os evangelhos confirmando isso no ministério de Cristo, e isso é doutrina, tá? Os evangelhos, como nós possuímos, as cartas, a revelação de Apocalipse, são a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina vem, então, por intermédio do Espírito Santo para nos auxiliar como igreja a crescer e avançar. Vamos avançar, então, para o terceiro subtópico, gente boa, que trata agora sobre o seguinte argumento: a praticidade da doutrina dos apóstolos. Como essa doutrina é prática? O que a gente pode aprender a partir dela? O autor da lição, pastor Elias Torralbo, descreve que a doutrina dos apóstolos ela possui um aspecto prático. Ela é simples e prática. Ela serve para a praticidade da vida. Ou seja, aquilo que está nas escrituras serve para ser colocado em prática na minha vida e na sua vida também. O pastor Elinaldo Renovato, também de forma sábia, descreve que o colégio apostólico são aqueles que foram chamados por Jesus de forma singular. E os apóstolos são singulares, únicos, tá? Únicos, porque eles possuem essa autoridade. Eles eram fiéis a Cristo, obedeceram a Cristo ao ponto de oferecerem a sua vida a favor do Evangelho. Eles também tinham virtudes e defeitos, eram pessoas como eu e você, mas foram escolhidos com autoridade dotada pelo próprio Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que eles foram chamados diretamente por Jesus, por isso eles são testemunhas oculares.
Mateus 10:1 diz que eles receberam autoridade espiritual dada por Jesus. Então você não pode excluir isso. João capítulo 20, versículos 21 ao 23, diz que eles receberam a delegação do próprio Jesus, a autoridade que Deus deu. Quando você olha para o texto sagrado, Russell Champlin faz questão de dizer as listas onde nós vamos encontrar os apóstolos que foram chamados por Jesus. Nós vamos ter a lista de Mateus, capítulo 10, versículos 12 ao 4. Nós vamos ter também Marcos, capítulo 3, versículos 16 a 19. Nós vamos ter Lucas, capítulo 6, versículos 14 ao 16. Nós vamos ter também Atos, capítulo 1, versículos 13, 16 e 26. E quem é que a gente encontra nesse colégio apostólico com autoridade apostólica? Aqueles que foram chamados por Jesus primeiro. Nós vamos ter o Pedro, o André, o Tiago, o João, o Felipe, o Bartolomeu, o Mateus, o Tomé, o Tiago, filho de Alfeu, o Simão, Zelote. Nós vamos ter o Judas de Tiago e nós vamos ter também o próprio Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele sai depois da traição e a igreja então escolhe o próprio Matias para substituí-lo. E Matias também tem todas essas citações que eu descrevi para você com essa autoridade. Nós vamos perceber também, a partir da leitura bíblica, que a fundamentação desse evangelho passa a partir da compreensão prática em si, dessa praticidade. Nós vamos perceber dentro da palavra de Deus que o Senhor chamou para si esses apóstolos e ele deu autoridade para os mesmos de exercer um grande ministério, tá? Nós vamos ter dois que são citados fora dessa lista, o próprio Tiago, irmão do Senhor, que é Tiago de Judas, citado aqui, e o apóstolo Paulo, que também tem uma autoridade apostólica de escrever o texto sagrado. Citei também um exemplo do Barnabé, que reconhece, a igreja reconhece ele como um líder. Esse Barnabé, ele tem uma visão de autoridade apostólica também, mas ele não registra o texto sagrado. Dentro desse detalhe, nós vamos compreender que a partir da compreensão da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus também enxerga agora o dom ministerial, e aí eu entro no dom ministerial e saio da autoridade apostólica. O dom ministerial de apóstolo, ele é visto para alguém que tem autoridade de governar a igreja, de liderar a igreja, de liderar diversos campos ou setores para a glória de Deus. Nós não trabalhamos esse cargo apóstolo de acordo com a própria declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós entendemos que os apóstolos são aqueles que têm autoridade em Jesus, tá? Mas entendemos também que o dom ministerial do apóstolo é aquele que foi chamado para liderar e liderar muito bem a igreja de Cristo. Os apóstolos foram convocados pessoalmente por Jesus, os apóstolos andaram com Jesus no seu ministério e os apóstolos têm autoridade de Jesus. Se você pegar isso, você vai entender que isso é muito prático. Na visão de dom ministerial é outra coisa, é dom para administrar, é dom para liderar a igreja. Então, o sentido da doutrina dos apóstolos é receber a autoridade prática para curar vidas, expulsar demônios, ensinar o evangelho e ensinar a respeito das boas novas de Cristo. Avançando, espero estar ajudando você. Se você conhece muito alguém que precisa assistir essa aula, compartilha aí na tua rede social, indica para outros professores também. E vamos agora para o segundo ponto, que vai tratar sobre a doutrina que suscita ou se sustenta no amor. Essa é a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos que estamos trabalhando com você. Como segundo ponto dessa lição, nós vamos ver então esse fundamento da doutrina dos apóstolos. Onde é que essa doutrina se fundamenta? Onde é que esse ensino se estabelece e o que ele passa adiante? Ele se estabelece na pessoa de Jesus e ele passa adiante o amor compartilhado no Evangelho. O amor genuíno, tá? Não esse tipo de amor que nós estamos vendo hoje compartilhado pelo mundo que propaga o ódio. O verdadeiro amor, o amor genuíno, transforma vidas em Cristo Jesus. Uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você se localiza em Isaías, capítulo 1, versículos 10 ao 17, que nós aprendemos a viver em santidade e entender que essa santidade agora nos ajuda a nos aproximar de Deus. E o primeiro subtópico vai tratar
sobre o amor na doutrina de Pedro. Agora nós vamos observar alguns escritos dos apóstolos. Nós vamos observar os escritos de Pedro, os escritos de Paulo, os escritos de João, que são também fundamentos doutrinários desses apóstolos que foram fundamentados em Jesus e passado adiante. De acordo com o pastor Elias Torralbo, o apóstolo Pedro passou por uma transformação extraordinária a partir do seu encontro com Cristo. Se tornou um grande apóstolo e, ao mesmo tempo, um grande ensinador da igreja cristã. Quando olhamos para a palavra, nós entendemos que Pedro ele foi o primeiro a pregar o evangelho a partir do dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram e a citação bíblica está localizada em Atos 2,14. Quando nós lemos até o capítulo 13 do livro de Atos, a pessoa que se destaca ali é o ministério do próprio apóstolo Pedro, que estabelece um fundamento extraordinário, liderando a igreja de Jerusalém. E a partir dessa leitura, você percebe também que Pedro também está localizado no concílio da igreja em Jerusalém, o primeiro concílio que foi estabelecido pela igreja em Atos 15, versículos 1 ao 21, e esse foi o primeiro concílio que aconteceu na década de 50 da nossa era cristã. Pedro, ele apresenta aqui uma exposição extraordinária sobre os ensinamentos da pessoa de Jesus. A partir de Atos capítulo 1, você percebe que ele é escolhido por Deus. Você percebe também que ele tem uma autoridade apostólica. Ele recebe a autoridade de estabelecer milagres para a glória de Cristo. Atos 3, versículos 1 ao 10, Atos 5, versículos 12 e 16 vai confirmar isso. Ele também trouxe uma contribuição de forma poderosa para a ressurreição de Dorcas. Observe Atos capítulo 9, versículos 36 ao 41. Ele lidera literalmente a igreja primitiva nesses primeiros anos. Então o apóstolo Pedro ele tem uma autoridade de liderança apostólica. Na época da perseguição e morte de Estevão, você vai perceber também que Pedrão ele está trabalhando a pregação do evangelho. Ele está ensinando a igreja. Em Atos 10, você vai perceber que Pedro é o primeiro a abrir a porta do evangelho para alcançar os gentios. Não foi Paulo não, tá? Foi Pedro. Atos 10, ele vai a Cornélio, ou seja, na casa de Cornélio, e lá ele prega o evangelho de forma poderosa porque o Espírito de Deus tinha revelado a ele aquela ida. Também entende-se que Pedro traz uma contribuição muito grande para a própria igreja. Até a década de 50, você vai perceber que ele também escreve 2 cartas. A primeira epístola e segunda epístola que levam seu nome, a Epístola de Pedro. Se você não sabe, o evangelista Marcos foi discípulo direto de Pedro e Marcos registrou como emanuense as pregações do apóstolo Pedro. Então, Irineu de Leão, dos pais da igreja, também destaca que quando as pessoas perceberam, a igreja cristã percebeu que as testemunhas oculares estavam morrendo, achou-se por necessário registrar os testemunhos. Então vem Marcos, que sabia ler e escrever, e registra as pregações de Pedro em Roma para orientar os gentios a seguirem a Cristo. Então, o Evangelho de Marcos tem uma influência petrina ali. Nós temos 2 cartas, primeira e segunda de Pedro, que tem uma influência de Pedro muito forte nesses textos, que trazem ao fundamento da sua doutrina, que é no amor, uma transformação de vida. Então você percebe que o apóstolo Pedro, ele traz uma contribuição muito grande na liderança da igreja como apóstolo a partir dos seus ensinamentos. Agora, em segundo lugar, no segundo ponto, nós vamos analisar outro apóstolo. Nós vamos conhecer agora a doutrina do amor fundamentada no apóstolo João, que traz a contribuição extraordinária no Novo Testamento também. Enquanto Pedro contribui para 3 textos, você vai ver o apóstolo João contribuindo para 5 textos no Novo Testamento que também são fundamentados, e essa fundamentação é a doutrina dos apóstolos. Conforme o pastor Elias Torralbo, o autor da lição, ele destaca que os fundamentos teológicos da própria compreensão da abordagem do ensino do evangelista João, o apóstolo João, traz então para nós o fundamento do amor na pessoa de Jesus. A partir da ascensão de Cristo aos céus, nós vamos perceber que o apóstolo João ele é mencionado em destaque na igreja primitiva, tanto ele como Pedro, tá? A partir da ascensão de Jesus. Em Atos,
nós vamos perceber que João está sempre em companhia do apóstolo Pedro. Você vai ter Atos capítulo 3, versículo 1, Atos 4, 19, Atos 8, 14. Você vai perceber que tanto João como Pedro estão caminhando juntos na liderança da igreja. Também nós vamos perceber que João se torna um dos grandes líderes da igreja primitiva. Você vai ler isso lá em Atos capítulo 15, versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Você percebe que eles têm uma visão extraordinária para o crescimento em Jesus. João ele vai trazer uma contribuição extraordinária a partir da visão dos seus textos, que são doutrinas em si, são ensinamentos. Nós vamos ter, por exemplo, escrito por João, o Evangelho. O Evangelho de João é escrito na década possivelmente de 80 a 90, já traz especialmente uma resposta contra uma heresia que surgiu no tempo dele, chamada gnosticismo, que desqualificava a autoridade de Jesus e divindade de Jesus, descrevendo que as pessoas poderiam ter a salvação a partir da sabedoria, do conhecimento desse mundo. E João, então, escreve um evangelho diferente dos sinóticos, descrevendo que Jesus é a fonte de toda a sabedoria, que Jesus é a palavra, e a palavra estava com Deus, e essa palavra traz o fundamento de forma muito especial para toda a libertação. O evangelho de João tem uma pegada extraordinária, diferente dos demais, nos seus ensinos. Se você não sabe, o evangelho de João é um dos mais teológicos que nós temos no Novo Testamento. Além desse evangelho, João traz a contribuição também de mais 3 cartas. Ele vai ter a primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola. Na primeira epístola, ele se fundamenta no amor. Você vai ter isso de forma muito específica, a dedicação dele de propagar o amor fundamentado na pessoa de Jesus. Incentivar as pessoas a permanecerem firmes com o Senhor. Combater a perseguição, orientar a igreja. A terceira carta, por exemplo, ele está orientando a igreja a respeito do comportamento de alguns irmãos da igreja em si. João também traz uma contribuição extraordinária. Acredita-se que ele pastoreou a igreja de Éfeso. Ele também registra o texto que nós temos em mão, conhecido como Apocalipse, quando ele foi enviado já idoso para a ilha chamada Patmos. Lá ele obtém essa revelação. Acredita-se que ele retorna para Éfeso e de Éfeso, então, ele publica esse texto e compartilha esse texto com as pessoas. Isso aqui é a doutrina dos apóstolos. E esse ensinamento de João também traz essa contribuição para a gente crescer em Jesus. Avançando, eu espero ajudar você. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa o like aí. O terceiro subtópico do segundo ponto agora fala do amor na doutrina de Paulo. Eu já olhei com você sobre o amor na doutrina de Pedro, na doutrina de João. Agora nós vamos olhar outro apóstolo que não é citado no Colégio dos 12, mas aparece como um dos grandes contribuintes para a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento, que é Paulão. O pastor Elias Torralbo também aponta algo interessante aqui na lição. O Paulo ele não foi chamado diretamente no Colégio dos 12, mas ele é chamado por Jesus também. Então ele possui essa autoridade apostólica. Ele cita isso em seu testemunho em Atos capítulo 9. Nós vamos perceber a partir da leitura bíblica, tanto em Atos 9 como 22, ele citando que foi o próprio Jesus que chamou ele como um filho abortivo. Ele mesmo se colocava no papel de não ser digno de ser chamado de apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas vamos olhar para o ministério de Paulo. O Paulo ele traz uma contribuição extraordinária no Novo Testamento a partir da compreensão doutrinária. Paulo sistematiza literalmente a fé. Paulo escreve no Novo Testamento cerca de 13 epístolas. Ele não escreveu a epístola de Hebreus, tá? A epístola de Hebreus ela é conhecida como uma epístola anônima. A tradição católica colocou essa epístola como se fosse de Paulo e nós não trabalhamos assim. Mas, na nossa compreensão teológica, eu quero destacar isso para que você possa entender. Paulo traz uma contribuição extraordinária no Novo Testamento. Ele afirma que ele foi chamado pelo próprio Jesus e o seu chamado não foi dado pelos homens. Gálatas capítulo 1, versículo 1, confirma esse chamado. Ele descreve aqui, dos 27 livros do Novo Testamento, 13. E nós podemos dividir esses 13 livros, ou seja, essas 13 cartas, melhor dizendo, do apóstolo Paulo, da seguinte maneira. Nós podemos dividir em 3 conjuntos.
O primeiro conjunto é conhecido pelos teólogos como conjunto doutrinário ou conjunto teológico. Você pode tomar como nota aí para passar para os teus alunos. Quem é que entra aqui? Entre as epístolas de Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos ter 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses e Gálatas. Então, nós temos um conjunto de 6 epístolas aqui, que são as doutrinárias. Nessas epístolas, por exemplo, você vai ver Paulo explicando sobre a salvação, doutrina, explicando sobre os dons espirituais e comportamento da igreja, explicando sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, de forma muito clara nesse texto, explicando também sobre a própria questão da liberdade pela fé em Jesus em Gálatas. Então, ele explica isso como doutrina, ele explica o texto, ele ensina a partir dessas cartas, trazendo clareza para aqueles irmãos que receberam essas escrituras. O segundo conjunto de Paulo é conhecido agora como Epístolas da Prisão, escritas possivelmente no ano de 60 a 62, quando ele esteve preso em uma prisão domiciliar. Quem é que entra aqui? Entra as epístolas de Efésios, entra a epístola de Filemon, epístola de Colossenses e epístola de Filipenses. Na epístola de Efésios, ele ensina e descreve que a igreja é o corpo de Cristo. Na epístola de Colossenses, ele descreve que Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é fundamentada nele. Na epístola que ele escreve aos irmãos de Filipenses, ele agradece a igreja e fala do seu motivo de alegria de servir a Deus. Na epístola ao irmão Filemon, ele orienta aquele irmão a receber Onésimo como um servo de Deus, porque havia se convertido depois de ter dado um grande prejuízo ao irmão Filemon e agora se tornou uma pessoa diferente em Cristo depois do discipulado. Paulo também escreve 3 contribuições finais, que são chamadas agora de epístolas pastorais. Esse é o terceiro conjunto. Quem é que entra? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas epístolas não são citadas em Atos, mas elas agora trazem uma visão teológica, uma visão doutrinária sobre o ministério da igreja, como separar obreiros, como organizar a igreja, como liderar a igreja local, especialmente Timóteo, que estava liderando a igreja de Éfeso, Tito, que estava liderando a igreja onde ele foi enviado pelo apóstolo Paulo na ilha de Creta. Então aqui você vai perceber como Paulo traz uma contribuição extraordinária para a pregação do evangelho, e essa é uma declaração da própria doutrina que nós temos. Então, se você pegar gente boa, o Novo Testamento você está tendo em mãos toda a doutrina dos apóstolos em sua mão. Então, não é só um versículos, mas é todo o conjunto do Novo Testamento. Avançando, espero estar contribuindo com você. Ah, é claro, né? Não se esquece de colocar aí de onde você está me assistindo, não. Comenta o que, é que você está achando da aula de hoje. O terceiro ponto da lição vai tratar sobre a doutrina que gera agora serviço como proposta da aula de hoje. Chegamos então no último ponto da aula de hoje. Neste último ponto, a nossa abordagem bíblica agora passa para entender que essa doutrina também é prática. Ela gera serviço, ela vai te ajudar agora a entender o discipulado, ela vai te ajudar agora a entender a obra de Cristo. Uma passagem bíblica que eu quero compartilhar está agora em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que descreve que nós devemos então ser incansáveis em fazer o bem, em servir a Cristo, em nos colocar à disposição. O primeiro subtópico vai descrever então que Jesus ele é um servo por excelência. Jesus é o padrão da doutrina dos apóstolos. O pastor Elias Torralbo também aponta na própria lição que o apóstolo Paulo ele fundamentou seus ensinos na pessoa de Jesus, fundamentando na pessoa de Jesus, ele faz questão de escrever que a igreja deve ser serva como Cristo, se coloca à disposição para servir e compartilhar as boas novas da salvação. A centralidade da pregação de Paulo, e eu vou abordar aqui a pregação de Paulo porque ele traz uma contribuição muito maior no Novo Testamento, é uma centralidade que se fundamenta na obra e na pessoa de Cristo. F.F. Bruce também compreende e descreve que quando Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, aquela epístola que é escrita para a Galácia do Sul, em diversas igrejas, Icônio, Listra, Derbe, a própria igreja de Antioquia, você vai perceber que aquelas igrejas recebem agora uma compreensão doutrinária sobre a pessoa de Jesus, sobre essa libertação que Jesus dá.
Quando nós olhamos para a própria doutrina, você vai perceber que John MacArthur, escrevendo um texto também, o Evangelho segundo Paulo, publicado pela editora Thomas Nelson no Brasil, ele também registra que Cristo morreu por nossos pecados e a centralidade da teologia paulina é a pessoa de Jesus, a doutrinária de Paulo é a pessoa de Cristo. A teologia liberal, ela não consegue tolerar, especialmente o entendimento que nós temos, que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós no nosso lugar. Ele enviou Jesus para nos libertar, glória a Deus. E isso a teologia liberal não consegue tolerar, porque nós somos agora alvos do amor de Jesus. A partir da leitura de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paulo descreve que a morte de Cristo na cruz do Calvário, a palavra cruz é loucura para os judeus, é inaceitável para os judeus como também para os gentios, onde um Deus todo-poderoso envia seu filho para morrer no nosso lugar e a pior morte do seu tempo. Só que Paulo reinterpreta o texto de Levítico 17, 11, onde descrevia o princípio de que quem fosse morto pendurado no madeiro seria então uma pessoa que quebraria a lei. Seria então uma pessoa que estaria exatamente desonrando a lei. E a partir da leitura bíblica, Paulo então explica para os irmãos, na sua doutrina, que Jesus vem exatamente para estabelecer uma nova aliança. Então a morte de Cristo vem exatamente para cumprir a lei e agora traçar uma visão do novo nascimento. Então, o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, enquanto era visto como loucura para os judeus e gentios, Paulo agora reinterpreta na doutrina dos apóstolos e entende agora que nós cristãos compreendemos que através do sangue de Jesus nós temos nova vida, nova libertação, oh glória, somos aceitos por Deus, somos livres da condenação. Tem alguém aí que já foi livre da condenação, que aceitou Jesus? Se tem, comenta glória a Deus aqui também, porque nós fomos alcançados pela pessoa de Jesus. Avançando, gente boa, vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o serviço cristão agora na doutrina dos apóstolos. Como é que isso se encaixa nessa interpretação bíblica que a gente está tendo com você? Quando nós observamos a doutrina dos apóstolos, você vai perceber que o fundamento central da doutrina dos apóstolos é a pessoa de Jesus, como nós já estamos trabalhando isso com você. Você olha então para Atos 15, você vai encontrar o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Neste primeiro concílio, a igreja então estabelece essa visão doutrinária, de entender que os gentios poderiam ser alcançados mediante a fé em Jesus e não precisavam seguir os ritos judaicos, como circuncisão, que era uma prática realizada até para a conversão ao judaísmo. Mas na compreensão bíblica do próprio sentido, especialmente de entender a doutrina dos apóstolos, o John Stott, em seu texto publicado pela editora ABU, esse texto fala sobre, é um comentário bíblico sobre Atos dos Apóstolos, inclusive vou trazer ele como dica de leitura para você no final dessa aula. Você vai perceber que a doutrina dos apóstolos se fundamenta no Concílio de Jerusalém e ela se fundamenta da seguinte maneira, que a salvação é uma questão que é uma verdade cristã que deve ser propagada para todos os povos. Segundo, a salvação deve ser então propagada tanto para judeus como para gentios mediante a fé em Jesus. E a autoridade do concílio nessa salvação e na propagação do evangelho para o serviço deveria então estar fundamentadas nas seguintes verdades: a crucificação de Jesus, o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus, a confirmação dos aparecimentos de Jesus. Isso você vai perceber em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que ele aparece para 500 pessoas. Você vai perceber também que importava para a igreja, especialmente o fundamento da doutrina dos apóstolos, em lembrar que o evangelho é real, que a salvação é real e que a salvação transforma as pessoas e que as profecias do Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus. Então a igreja se fundamenta nessa doutrina. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o serviço agora na vida cristã. Que tipo de serviço é esse que nós vamos entender junto com você?
Segundo o pastor Elias Torralbo, Jesus é o alicerce do serviço cristão. Dietrich Bonhoeffer faz questão de escrever no seu texto Discipulado, e eu gosto de citar diversos textos para você conhecer. Ele destaca que a pessoa que foi chamada por Jesus foi chamada diretamente por Cristo para esse discipulado doutrinário, como nós estamos explicando para você. Esse discipulado cristão, ele não abre mão da cruz de Cristo. Então, esse discipulado que nós ensinamos agora pela doutrina, não abre mão da cruz de Cristo, não abre mão do evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Ele não abre mão, por exemplo, dessa visão da santificação para que você possa continuar em uma vida em pecado. Você precisa ser liberto dos seus pecados. A cruz, na realidade, ela é um relacionamento que nós temos agora com Deus. Quando nós nos colocamos à disposição para entender e vivenciar o sofrimento de Cristo a partir dos ensinamentos dos apóstolos, nós entendemos que o cristão agora é encorajado a morrer para esse mundo e viver para Cristo, a vencer e crescer. O cristão também é encorajado de forma muito especial para ser um testemunho de Jesus a partir da doutrina dos apóstolos. Você tem aí João 17, versículos 22 e 23, e aqui nós aprendemos pela palavra como é relevante nós crescermos nessa doutrina para avançarmos em Jesus. Então, concluindo essa lição, o pastor Elias Torralbo descreve especialmente que a doutrina dos apóstolos está fundamentada em Cristo, e tal verdade implica nos aspectos práticos de entender toda a abordagem do Novo Testamento, como trabalhei com você, e entender que essas verdades servem para todos os tempos, que você agora é um discípulo de Jesus e deve servir a Deus de todo o seu coração, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e te edificou, por gentileza, deixa aqui teu comentário, gente. Se você puder fazer isso, eu vou agradecer você tanto. Olha, você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais. Pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram, você pode me acompanhar pelo TikTok, pelo Facebook, é só você procurar @JandersonNascimento. Me acompanha lá pelo Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Nesses endereços você pode acompanhar o nosso Ministério Pastoral, acompanhar dinâmicas para a Escola Bíblica, postagens que a gente sempre está trazendo para você crescer e avançar em Jesus. Não se esquece que esse material está disponível para quem é assinante. No comentário abaixo, dá uma analisada aí, que Deus abençoe você, e toda terça-feira a gente está por aqui. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus abra a porta da palavra e te dê sabedoria nessa ministração. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Se você está afastado de Jesus e quer voltar para Cristo e entendeu a palavra, comenta aqui, eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos interceder por você. Várias pessoas têm aceitado a Cristo através desse trabalho. Isso aqui é um milagre. É algo que nós fazemos para a glória de Deus. Então nós vamos orar pedindo a direção do Senhor sobre a sua aula. Senhor, muito obrigado pela tua direção. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E, Senhor, nessa hora eu quero orar pelo teu servo que vai ministrar, por tua serva que vai ministrar sobre a doutrina dos apóstolos. Oro, Senhor, pedindo para que o Senhor possa abrir a porta da palavra, para que o Senhor possa dar entendimento para o teu servo, para que o Senhor possa dar clareza para o teu servo e serva. Senhor Jesus, nos dá sabedoria à luz do teu evangelho. Senhor Jesus, oro por essas pessoas que se rendem a ti como Salvador. E, Pai, eu peço a tua bênção sobre esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, gente boa, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar. Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, pastor Elias Torralbo, editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD, é o livro de apoio dessa lição. Vale muito a pena você já ter esse material em mãos. Indico para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus que citei na aula de hoje, da editora CPAD. Você acha no site da CPAD, faz o pedido da sua. Indico para você também o texto A Mensagem de Atos, da editora ABU, John Stott. Eu citei esse material na construção da aula de hoje, muito legal para o teu crescimento. Texto do John MacArthur,
da editora Thomas Nelson no Brasil, o Evangelho segundo Paulo, que traz uma contribuição muito interessante sobre a doutrina paulina. Também o Cânon das Escrituras, do F.F. Bruce, esse texto é da editora Agnus, para entender aí a composição do Novo Testamento. Já deu para perceber que tem muita coisa boa aqui para a gente estudar junto. Não se esquece que eu te aguardo por aqui na próxima terça-feira, onde nós vamos trabalhar a lição 10. Na lição 10, nós vamos aprender sobre o cuidado com o vento de doutrina. Vamos aprender especialmente a partir da Bíblia, para não cairmos em ciladas teológicas, tá? E eu te aguardo por aqui na próxima terça-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Já estamos preparando o material de forma muito especial para o segundo trimestre. No segundo trimestre, nós vamos estudar um texto muito especial do meu amigo pastor Alexandre Coelho, que vai valer muito a pena para o teu crescimento em Jesus, uma abordagem extraordinária. E eu espero por aqui em nome do Senhor para que Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.